Olá pessoal, aqui é o John E aqui o João. e sejam bem-vindos a mais um podcast Mais Fé. Então já comenta aqui embaixo Mais Fé e nesse vídeo a gente vai falar sobre problemas. Por que você passa por tantos problemas na sua vida e como resolver esses problemas com a ajuda de Deus. Então fique comigo até o final desse vídeo para aprender a resolver os seus problemas de uma vez por todas. E João, eu quero começar perguntando, por que eu passo por tantos problemas? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o assunto vai ser problemas. Eu vou falar para você algumas lições sobre problemas. O que a Bíblia vai nos falar sobre problemas, o que Jesus nos mostra que o problema gera em nossas vidas. Então fique até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida espiritual, tanto na sua vida espiritual, também na sua vida familiar, no seu dia a dia. Então fique até o final. E problemas é um assunto muito interessante e importante, porque quem não passa por problemas, não é mesmo? Eu passo por problemas, você passa por problemas, né, John? Sim. Então, todo mundo passa por problemas. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para mim começar falando, eu quero ler a passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 22 e 28, que diz assim: E Rúben lhe disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele, disso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar a seu pai. Versículo 28. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de pratas, e eles trouxeram José ao Egito. Nessa passagem, onde nós acabamos de ler, vai falar sobre um jovem chamado José. José era um jovem de aproximadamente 17 anos e ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, foi o próprio Deus que colocou este sonho no coração de José. E a palavra do Senhor vai nos falar que ele vai e conta para os seus pais, para os seus irmãos, e ninguém deu crédito para ele. Os seus irmãos até invejaram José por causa deste sonho. Mas esse sonho que José teve não era um sonho qualquer. Este sonho que José teve era um sonho profético que veio diretamente de Deus. E essa passagem, onde nós acabamos de ler, vai falar que José, ele foi invejado. José, ele tomaram a túnica de José, os seus irmãos tomaram a túnica. José, ele foi jogado dentro da cova e José, ele foi vendido para alguns mercadores que estavam indo para o Egito, exatamente. Então José, ele passou por muitas situações complicadas. Ele estava sem família, sem o apoio de ninguém, e ele também não tinha mais nada, não era dono nem de si próprio, porque ele foi vendido. Então ele estava vivendo numa situação bem difícil. Agora eu quero falar para vocês, existe duas linhas de raciocínio aqui. Existe a primeira linha de raciocínio. Você pode olhar para o problema, achar que o problema vai impedir o seu sonho, que vai impedir o objetivo que você tem no seu coração, vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Ou você pode também entender que o problema está te capacitando, está colocando você na direção certa para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então José, ele não viu aquilo como problema. José, ele viu como algo que estava levando em direção ao propósito de Deus. Se você for ver alguns capítulos depois, José, ele foi o segundo maior no Egito. Ele foi governador no Egito. Acima dele só estava o rei. Então o sonho dele se realizou. Aquele sonho profético que Deus tinha dado para José se realizou na vida de José. Então o que você está querendo dizer, João? O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes os problemas é colocado na nossa vida para que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus, para que o propósito de Deus venha se concretizar na nossa vida. Se José não fosse vendido para os mercadores, José não tinha chegado até o Egito. E ele não poderia ser
governador no Egito e concretizado o propósito de Deus na vida dele. Então, o problema colocou ele na trajetória do propósito dele. E o que eu quero dizer para você, talvez esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você está vivendo hoje, talvez Deus está te colocando na forma, te colocando na posição, te colocando no caminho para você viver o propósito que ele tem na sua vida. Então tem duas linhas de raciocínio. Ou você pensa que é um problema, que é uma coisa ruim, ou você pode pensar que Deus está te dando uma direção, te colocando numa posição para que você possa viver os sonhos que ele tem colocado no seu coração. Então, a primeira lição, o porquê passo por tantos problemas. Se você quiser, marque aí em algum lugar para você não esquecer. Para mim ficar na posição que Deus ele quer me colocar. Segunda coisa que eu vou falar agora. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, vai falar que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a segunda coisa que eu quero que vocês guardem e anotem aí, às vezes nós passamos por muitos problemas, por muitas dificuldades, porque atrás desse problema, atrás dessa dificuldade, tem um propósito de Deus. Jesus, nós sabemos que nessa passagem vai falar que o diabo tentou Jesus de várias formas. Tentou fazer que Jesus pecasse contra Deus para que ele não fosse aprovado na missão que ele tinha aqui nessa terra de morrer na cruz para me salvar e salvar você. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus ele foi aprovado, que ele conseguiu vencer o diabo através da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar que logo após que o diabo sai, os anjos vêm e servem Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que tem um propósito. Atrás destes problemas tem um propósito. E às vezes Deus ele quer testar a sua fé. Deus ele quer testar aonde você pode chegar com a sua fidelidade com Deus usando a sua fé. Então às vezes o seu problema está sendo uma semente para você colher uma vitória. Então às vezes você pode parar e pensar para você ver quantas coisas você já enfrentou e logo após Deus te abençoou em algo. Então guarde isso. Primeira lição é para que você se posicione, que Deus te coloque na onde Ele quer que você fique, para que o propósito de Deus se concretize na sua vida. Segunda coisa, ser testado por Deus. E a terceira coisa, eu quero falar para vocês uma passagem muito conhecida e um homem muito conhecido por Deus também, e é conhecido por passar muitos problemas e muitas dificuldades. Em Jó, capítulo de número 42, vai falar a passagem ao final da vida de Jó, da história de Jó, onde Deus ele devolve tudo em dobro para Jó, onde ele também fala que antes ele conhecia Deus pelo ouvir, mas hoje os olhos dele vê Deus. Então o que eu quero dizer para você também, que Jó ele perdeu sua família, Jó ele perdeu seus amigos, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seu gado, perdeu sua casa, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, no capítulo de número 42, que Jó antes ele não conhecia Deus, ele só ouvia falar de Deus, ele não tinha experiência com Deus. Então, às vezes você passa por problemas porque Deus ele quer te dar experiência com Ele. Eu sempre falo quando eu vou pregar, quando eu prego na igreja que eu congrego, quando eu prego em outras congregações também, eu sempre falo que como eu posso falar que Deus ele cura, sendo que Deus ele nunca me curou, sendo que eu nunca passei por uma enfermidade, John. Como eu posso falar que Deus restitui família, sendo que minha família nunca foi restituída? Então, como eu posso falar algo, sendo que eu não vivi aquele algo? Seria uma hipocrisia. Então, às vezes, Deus ele está te dando experiência para que através dessa experiência, outra pessoa possa ser alcançada, uma fé de outra pessoa possa ser restaurada através do seu testemunho. Então, também pode ser porque Deus ele quer te dar experiência. Deus ele pode estar querendo te dar também mais fé. Então essa é a terceira coisa, que talvez você possa estar passando por problemas e Deus está querendo ter esse propósito na sua vida. Para encerrarmos essa pergunta e para irmos para outra pergunta,
Eu quero ler uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo número 5, versículo número 3 e 4, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então nessa passagem vai falar que a tribulação, que eu acabei de falar para você, produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então nada mais, nada menos do que a aprovação, a dificuldade vai fazer você numa pessoa com mais fé. Então não se esqueça disso. Se você quiser também, anote esse versículo que eu acabei de falar para você, para que todas as vezes que você passar por problemas, você venha lembrar deste versículo. É isso mesmo, João. Os problemas muitas vezes nos traz aprendizado, nos traz um livramento, nos traz muitas coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar. E uma outra pergunta é: o que o problema gera em nossa vida? Já que a gente está falando sobre isso, o que o problema traz pra gente? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que o problema gera em nossas vidas, o que ele traz para as nossas vidas, é o problema nos deixa mais forte. Por quê? Porque você ganha mais experiência. Então quando você vai para o campo de batalha, quando você vai enfrentar os seus gigantes, que são os problemas, você está mais preparado para enfrentar as suas dificuldades. Então os problemas que você está passando hoje, provavelmente quando você for passar novamente, se você for enfrentar essa situação que você está enfrentando novamente, não vai ser uma coisa nova e você vai se surpreender com aquilo, porque você já enfrentou antes, você já passou antes e você sabe o que você tem que fazer e deixa de fazer. Um exemplo: um jovem, quando se ele vai batalhar, ele vai para uma guerra, a sua primeira batalha, a sua primeira guerra, ele chega lá, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que ele tem que fazer, porque é tudo novo para ele, é algo novo. Mas depois da segunda, terceira guerra que ele for enfrentar, ele já vai estar experiente, ele já vai saber utilizar suas ferramentas, as suas armas de uma forma melhor. Por quê? Porque ele já sabe, ele já tem experiência de guerrear. Então é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes os problemas que nós enfrentamos, depois não vai ser tão problema assim, não vai ser algo tão grande, uma coisa tão inexplicável, porque a gente já vai ter experiência e já vai ter passado por aquilo, e a gente já vai saber o que se deve fazer, o que não deve fazer. Então uma das primeiras coisas que você pode entender que o problema gera em nossa vida é nos deixar mais forte, nos preparar para viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E também o problema nos mostra outra visão das coisas. Sim, o problema ele sempre vai mostrar para nós um exemplo. Se você passa por um problema, ter dificuldade na sua casa, não ter muito o que comer, não ter roupa direito, você passar por dificuldades financeiras. Quando você passa por esse problema, a sua visão muda. Por quê, João? Porque quando você recuperar, você ficar bem, depois você vai valorizar muito mais as coisas. Então o problema muda a nossa visão. Ele nos dá uma visão de uma mente mais madura. Ele vai nos mostrar coisas que antes nós não percebemos. Um exemplo disso muita gente fala que a gente valoriza só quando a gente perde. O porquê? Porque ela não tinha passado por aquele problema antes. Então, muitas vezes nós mudamos a nossa mente, nós passamos a valorizar, a olhar para as pequenas coisas depois que nós enfrentamos os problemas, porque ele muda a nossa forma de pensar e ver as coisas. E também, para que você entenda melhor, em Jeremias, capítulo de número 18, vai falar uma passagem onde Deus fala para Jeremias descer até a casa do oleiro, porque Deus ele ia falar com ele naquele lugar. Jeremias vai e desce na casa do oleiro e chega lá, ele vê um oleiro preparando o seu vaso. Ele está lá moldando na máquina o barro e fazendo o vaso de acordo com a sua vontade.
E Deus ele fala para Jeremias: vocês também é assim, como o barro é nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. E para que o barro se torne como o oleiro quer, para que o vaso se torne um vaso bonito, um vaso grande, um vaso de acordo com a vontade do oleiro, ele precisa passar por muitos processos, esse barro. O barro precisa ser pisado, amassado, ele precisa ser tirado as impurezas e muitas outras coisas. Se você for estudar como é preparado um vaso através do barro, ele passa por muitos processos até se tornar um vaso. E Deus estava falando assim para Jeremias: Jeremias, aquilo que você está passando, isso que você está enfrentando, é um processo, porque como o barro é nas mãos do oleiro, assim você também é nas minhas mãos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que talvez os problemas que você está enfrentando é Deus te moldando para que você se torne um vaso nas mãos dele, como o barro é nas mãos do oleiro. Então, isso que você está enfrentando, isso que você está passando, é Deus te moldando e colocando na forma que Ele quer que você fique. Então, entenda isso, coloque na sua mente que Deus ele usa as dificuldades para mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa visão e ver as coisas com o olhar de Deus, para vivermos o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. E também eu quero que vocês entendam que o problema não é uma coisa que vem do diabo. Muitas vezes nós falamos: eu estou passando por isso porque o diabo colocou na minha vida. Eu estou enfrentando essa dificuldade porque foi o diabo que se levantou comigo. Às vezes nós culpamos todo o diabo e às vezes não é o diabo. É o próprio Deus que está colocando esse problema para que você venha trilhar no caminho que Ele quer que você trilhe. Por que, João, você está falando isso? Na Bíblia vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá neste versículo não vai falar que só as coisas boas, mas vai falar todas as coisas. Então as coisas boas e as coisas ruins. Então esse problema que você está enfrentando está cooperando para o seu bem. Se você realmente é fiel a Deus, se você realmente ama a Deus, esse problema está cooperando para o seu bem. E para encerrar esta pergunta, eu quero dizer para você: guarde bem essa frase na sua cabeça, que o problema ele te dá experiência. O problema ele te deixa mais forte e te coloca na onde Deus ele quer que você esteja para viver o propósito dele na sua vida. Sim, João, os problemas muitas vezes nos traz um aprendizado, nos traz uma experiência e até mesmo para a gente passar para frente, para a gente falar para outras pessoas que passam pelo mesmo problema, para a gente ajudar outras pessoas e acabar fazendo a obra de Deus. E João, quem que é o culpado por esses problemas que eu estou passando? Para mim responder essa pergunta, John, eu quero ler no livro de João, capítulo de número 9, versículo de número 3, que diz assim: Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Nessa passagem onde nós acabamos de ler, vai falar uma história que se encaixa muito bem nessa pergunta que o John nos fez. Vai dizer que tinha alguns discípulos de Jesus, eles estavam passando e eles viram um cego. E os discípulos perguntaram para Jesus o porquê ele nasceu cego. Quem tinha pecado, quem tinha feito algo que desagradou a Deus para que ele nascesse cego. E a palavra do Senhor vai nos falar, onde eu acabei de ler, vai falar que Jesus ele falou: ninguém pecou, nem seus pais, nem seus parentes, ninguém pecou. Mas ele nasceu assim para que a obra de Deus fosse concretizado na vida dele. E se você for ler alguns versículos depois, vai ver que Jesus cura aquele homem da sua cegueira. Então, a obra de Deus se concretizou naquele momento.
o propósito que Deus ele tinha na vida daquele jovem, Jesus fazendo um milagre na vida dele, era um propósito desde antes de ele nascer. Então, o que eu quero dizer para você é que o problema muitas vezes é para que a obra de Deus se concretize na sua vida, para que o propósito de Deus seja gerado na sua vida e que você venha viver o milagre de Deus na sua vida. Às vezes nós passamos por problemas tão difíceis, mas Jesus ele quer operar a solução desse problema na sua vida, ele quer fazer um milagre na sua vida. Basta você ter fé e acreditar que o impossível pode acontecer, como está escrito em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que ninguém era culpado. Não eram seus pais, não eram as outras pessoas que eram culpados por aquele problema que aquele homem estava vivendo, enfrentando, sua cegueira. Mas sim, ele mesmo. Era um propósito que Deus ele tinha na vida dele. Era algo que Deus queria que acontecesse na vida dele para que ele fosse viver os planos de Deus. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que parar de focar no problema. Às vezes nós focamos muito em problema e através de focar nesse problema nós geramos mais problemas ainda. Então você tem que parar de focar no problema, parar de focar nas coisas que você está enfrentando de ruim e focar no propósito que Deus ele tem na sua vida através deste problema. Muitas vezes você tem que parar e pensar, falar assim, Deus, por que eu estou enfrentando esse problema? Mas não com intenção de falar, de interrogar Deus, de questionar Deus e falar que Deus tem que mudar porque Deus ele tem que mudar. Não. Você tem que perguntar para Deus para que você possa entender o propósito que ele tem na sua vida. Às vezes Deus ele está fazendo você viver algo porque Deus ele tem algo maior. Ou então às vezes você está enfrentando este problema porque Deus ele está te livrando de algo. Um exemplo disso, se você vai viajar e você vai pega o seu carro e você vê o pneu está furado e você se atrasa para a viagem. Às vezes nesse atraso que você está tendo, Deus ele está te livrando de um acidente que você poderia ter na estrada. Então um problema pode te livrar também de outro problema maior. Então entenda isso, para de focar no problema e foque no propósito que Deus ele tem através deste problema. Exatamente, João. Como diz nesse livro de João 9:1, os discípulos foram lá com Jesus e o homem estava cego, e os discípulos ficavam procurando um culpado para aquela cegueira, e muitas vezes não tem um culpado. Jesus mesmo disse que aquilo aconteceu para que ele pudesse fazer as obras de Deus. E a mesma coisa acontece com a gente tem que fazer as obras de Deus, seguir aquilo que está na Bíblia, não só os mandamentos, porque muita gente, a maioria das pessoas apenas seguem os mandamentos, mas a Bíblia também tem princípios que a gente deve seguir. Princípios como de finanças, princípios de saúde, princípios de relacionamento, que a gente seguindo esses princípios vamos ter resultados bons em nossa vida, vamos colher frutos bons. A gente tem que seguir tudo aquilo que está na Bíblia, porque é alguma coisa que eu sempre digo, os mandamentos são como as leis, é como a lei de trânsito, por exemplo. Se você seguir todas as leis de trânsito, parar no pare, parar no sinal vermelho, você vai evitar muitos acidentes. Porém, tem muito acidente que mesmo assim acontece, mesmo você seguindo as leis. Então, por exemplo, às vezes o freio do carro falha. Então isso daqui é um princípio, você precisa sempre levar o carro no mecânico para ver se tem algum problema, sempre fazer uma manutenção no seu carro para que não aconteça esse tipo de problema como o do freio falhar. Então isso daí são princípios. Então tem as leis que a gente precisa seguir e tem os princípios também. Então se a gente seguir esses princípios, os nossos problemas sempre vão melhorar. Então siga os princípios, a gente passa muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Temos um vídeo falando sobre princípios de finanças. Se você hoje passa por problemas financeiros, quer melhorar suas finanças, assista esse vídeo sobre princípios de finanças que vai aparecer no final desse vídeo aqui. Então assista este vídeo até o final, que no final vai aparecer aqui na tela o vídeo sobre finanças e muitos outros que a gente vai colocar aqui ainda sobre princípios de relacionamento, princípios de saúde e muitos outros que tem dentro da Bíblia que a gente deve seguir.
Então a gente deve parar de focar nos problemas e focar na solução. Parar de procurar um culpado. Muitas vezes a pessoa fica falando, o culpado é porque eu pequei, aconteceu esse problema comigo porque eu pequei e Deus está me culpando. É o diabo que tá colocando esse problema na minha vida. Então muita gente começa a colocar culpado pelos problemas. E na verdade não tem necessariamente um culpado. Você deve focar na solução. Se você ficar sempre procurando um culpado, você nunca vai resolver esse problema. Então foque na solução do problema. E uma outra pergunta que muita gente faz, João, é: minhas escolhas traz problemas para mim? Traz consequências para minha vida? Para mim responder essa pergunta que o John acabou de nos fazer, eu quero ler para vocês em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Quero ler novamente a parte B, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, o John nos fez a pergunta se temos consequências com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Primeira coisa que nós temos que entender é que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Eu acredito que você já ouviu essa frase de falar que nós temos escolha naquilo que nós plantamos, mas a colheita é inevitável. Sim, exatamente. Então, aquilo que você planta, um exemplo, se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. No tempo determinado, você vai colher. Às vezes pode demorar um pouco mais, às vezes pode demorar um pouco menos, mas um dia você vai colher aquilo que você plantou. Então, respondendo essa pergunta, você tem que entender que as suas atitudes, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está plantando, você vai colher. Para enfatizar na sua mente, para que você possa abrir a mente e esclarecer aquilo que você está vivendo, escolha aquilo que você planta. A gente pode escolher aquilo que nós plantamos. Existem dois caminhos e existem duas coisas no mundo. Existem as coisas boas e as coisas ruins. Basta você analisar naquilo que você faz no seu dia a dia para você saber o que você está plantando, para que você tenha certeza, para que você não venha temer a colheita que um dia você vai ter. E olha o que vai dizer em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 18, que diz assim: o perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Então, aqui o perverso, ele trabalha numa coisa enganosa, ele acha que vai plantar coisas ruins e vai colher coisas boas. Mas o justo, aquele que anda nos caminhos retos, ele no tempo certo, ele vai colher justiça, ele vai colher coisas boas. Então, para que vocês venham entender isso que eu estou falando, eu quero que vocês entendam que se vocês plantar milho, vocês não podem esperar vocês colher manga. É isso que eu estou querendo dizer. Se você plantar coisas ruins, não espere colher coisas boas na sua vida. Exatamente, João. Como eu dei o exemplo anteriormente sobre a gente seguir os princípios que é dito na Bíblia, muitas vezes a gente passa por problemas e não entende o porquê. E às vezes a gente não está seguindo exatamente o que está sendo dito na Bíblia. Então eu dei o exemplo aqui do vídeo que a gente tem sobre princípios de finanças. A gente fala várias coisas naquele vídeo, mas uma daquelas coisas é que a Bíblia diz que a gente não deve pegar emprestado. Quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E muitas vezes as pessoas estão usando cartão de crédito, fazendo um empréstimo e tudo mais, e acabam ficando com dívidas desse empréstimo que estão fazendo com o banco, com a agiota, e reclamam, falam: por que eu estou passando por esses problemas? Porque não seguiu aquilo que está sendo dito na Bíblia, não seguiu os princípios da Bíblia. Então a pessoa está plantando coisas que a Bíblia diz que não pode ser feito, a pessoa está plantando e ela vai colher. E a gente sempre vai colher aqui na terra. Isso vale para qualquer coisa. Quando a gente segue coisas ruins, a gente faz coisas ruins, a gente vai colher. Um outro princípio de saúde que a Bíblia diz é que a gente deve cuidar do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo.
Então, muitas vezes a pessoa faz isso, ela não segue esse princípio da Bíblia de cuidado do corpo e reclama que tem uma... Aí vai lá, ela tá plantando coisas ruins e ela vai colher coisas ruins. Ela vai ter uma saúde ruim, ela vai viver menos provavelmente. Então, isso acontece muito. A pessoa tá plantando coisas ruins, mesmo estando escrito na Bíblia, que a gente não deve fazer isso, que a gente não deve plantar e, consequentemente, você vai colher aquilo que está plantando. Exatamente. E olha o que vai dizer em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9, para que vocês não venham esquecer e venham guardar no coração de vocês que no tempo certo nós iremos colher aquilo que plantamos. Que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Então, essa passagem vai falar que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, vocês vão colher tudo aquilo que vocês plantou. Então, plante coisas boas. Não esqueça disso, que no tempo certo Deus ele vai te recompensar. Exatamente, João. E uma coisa que deve ser enfatizada é que a lei da semeadura, o plantio, não vale apenas para ações. Muita gente acha que é isso, vou fazer uma coisa boa, vou colher uma coisa boa. E não vale só para ações, também vale para pensamentos e palavras. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz que as palavras têm poder. E também tem uma passagem, Provérbios 4:23 diz: toma cuidado com o que você pensa, pois os seus pensamentos controlam a sua vida. Aqui a gente vê claramente que os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Ou seja, a lei da semeadura também vale para os pensamentos. Sabe aquele dia que você já começa o dia ruim, falando coisas ruins? Isso faz com que você colhe outros problemas o dia todo. Acaba o seu dia acaba virando uma bola de neve, né? Você tem um dia péssimo. O mesmo vale para quando você tem um dia bom. Você fala coisas boas, você faz coisas boas e você acaba plantando. E não só naquele dia. Muitas vezes, como o João disse, tudo tem o seu tempo de colheita. Muitas vezes você está plantando uma coisa boa aqui e não está vendo o resultado, mas lá na frente você vai colher. Tudo tem o seu tempo. Então, parar de plantar coisas ruins em pensamentos, palavras e ações. Pare de pensar em problemas, pare de pensar naquilo que você está passando e comece a pensar na solução. Comece a focar na solução dos seus problemas e não só no problema em si. Um exemplo disso que o John está falando também é aquela frase que fala, que muitas pessoas dizem: não tem como ficar pior. Eu acho que você já ouviu essa frase. Uma pessoa está vivendo uma situação muito difícil e ela fala: nossa, não tem como ficar pior. Isso é muito comum em filmes, em desenhos. Passa essa cena que os personagens falam que não tem como ficar pior e acaba ficando pior do que aquela situação que eles estão vivendo. Por quê? Porque o seu pensamento está focado em problema. Então, se você focar na solução do seu problema, você vai estar plantando coisas boas com o seu pensamento e vai atrair coisas boas. Mas se você ficar pensando: não tem como piorar, você está focando no problema, então vai piorar. Exatamente, João. E para finalizar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta que a gente falou bastante de problema, por que acontece o problema, mas para finalizar, eu quero te perguntar: como encontrar a solução desse problema, João? Então, John, para mim responder essa pergunta, eu quero dar o exemplo daquele homem que nós lemos em João, capítulo número 9, a partir do versículo 1, que é aquele homem cego, que ele estava cego, e Jesus o curou. Mas muitas vezes o problema, para que a gente possa ver a solução do problema, você pode ver no versículo que Jesus fala para que o propósito de Deus fosse concretizado, para que a obra de Deus fosse concretizada. E se alguém não tem um olhar espiritual, se a pessoa não tem os olhares que vêm de Deus, aquela visão que vem de Deus, ela não vai entender isso. Então a primeira coisa que você tem que pedir para Deus é para que Deus ele possa abrir a sua visão espiritual, para que você venha se libertar dessa coisa que às vezes o diabo prende a sua mente, coloca uma trave na sua frente, coloca uma trave nos seus olhos e não te deixa enxergar o propósito de Deus na sua vida. Então peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Às vezes você não está cego fisicamente, mas espiritualmente você pode estar cego e está somente focando nos problemas e não no propósito de Deus. Então, primeira coisa para resolver os problemas, foque em pedir para que Deus ele possa abrir a sua visão espiritual.
Exatamente, João. Muitas vezes a pessoa não consegue ver a solução com os olhos físicos. É muito difícil a gente enxergar uma solução, enxergar algo que a gente deve fazer. Imagina você enxergando o seu propósito, enxergando a solução para o seu problema com o seu olho físico. Você não consegue. Então, se a gente focar, ter fé, falar para Deus, pedir para Deus abrir a nossa visão, o nosso olhar espiritual, a gente vai conseguir enxergar uma solução. Porque tem até uma passagem que diz que a gente não vive pelaquilo que vemos, e sim pela fé. E uma outra coisa que eu sempre digo, uma analogia que eu gosto de usar, é que é o seguinte: a gente consegue só ver lá na frente alguma coisa que está perto da gente. É como se fosse um farol de um carro. Você está iluminando lá na estrada o farol, você só consegue ver aquilo que está na sua frente e só alguns metros, uns 20 até 50 metros. Você não consegue ver mais que aquilo. E quanto mais você vai passando no caminho, mais você vai enxergando. Então muitas vezes você não está conseguindo enxergar a solução para um problema por causa disso. Você vai iluminando o problema de pouco em pouco, vai de pouco em pouco encontrando a solução para isso. Então coloque na mão de Deus. Use a sua fé para conseguir encontrar uma solução para esse problema. Exatamente, John. E também em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 15, vai falar uma coisa muito interessante, mas eu quero estar falando agora sobre problemas na vida material, não espiritualmente, na vida material, no dia a dia que você passa. Essa passagem vai falar que o coração entendido busca conhecimento. O que você está querendo dizer com isso, João? Eu estou querendo dizer que às vezes nós passamos por problemas e nós teremos enfrentar, resolver esses problemas somente com uma solução. Mas existem várias formas de resolver esse problema. Então, o que eu estou querendo dizer para você também é para que você venha buscar conhecimento, buscar coisas relacionadas ao seu problema, porque eu não posso falar, porque eu não sei o que você passa. Mas o que eu estou querendo dizer para você, se você tem dificuldades, se você enfrenta problemas no seu relacionamento, busca coisas de acordo, busca conhecimento de acordo com aquilo que você está passando, de acordo com o seu relacionamento. Se você está passando por problemas de finanças, busca conhecimento para resolver os problemas na sua vida financeira. Se você está passando dificuldade na sua vida espiritual, busca conhecimento, busca coisas que vai melhorar a sua vida espiritual. E desde já, quero te fazer um convite, se você está passando por dificuldade espiritual e se você quer saber o seu nível de intimidade com Deus, nós vamos deixar um link aqui embaixo, e neste link você vai lá e aperta neste link para que você possa saber como você pode melhorar a sua intimidade com Deus. Vai ter um vídeo onde eu conto e explico como você pode melhorar a sua intimidade com Deus. Se você não consegue orar, se você tem dificuldades, não tem força ou vontade, ou até acha que precisa ter palavras corretas para orar, por isso que você não consegue orar, aperte neste vídeo para que você saiba mais e entenda como você pode melhorar também essa intimidade com Deus e essa parte de vida espiritual com Deus. Então, busque conhecimento, sempre procure resolver os seus problemas de várias formas, porque existe 1001 formas para resolver o seu problema. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também é que muitas vezes nós temos que entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, porque às vezes você está tentando enfrentar os problemas com suas próprias forças e por isso você está ficando sem forças. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, a gente pode descansar. Tem coisas que somos nós que temos que fazer, mas tem coisas que somente Deus irá fazer, somente Deus tem o poder de fazer. Então entregue nas mãos de Deus, confie nas mãos de Deus os seus problemas. Olha o que vai dizer em Salmos de número 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue os seus problemas, porque Deus ele vai fazer, Deus ele vai resolver. Então use a sua fé, pois eu tenho certeza que as coisas irão mudar na sua vida. Então, para encerrar este podcast Mais Fé, então quero lembrar você, comente aqui embaixo podcast Mais Fé se você assistiu o vídeo até o final, para mim saber que você está me acompanhando e está gostando dos nossos conteúdos. Então, para encerrar este vídeo, eu quero dizer para vocês que tenha os problemas como um aprendizado na sua vida.
Tenha os problemas como algo bom e não como algo ruim. Tenha essa visão dos problemas e entenda que os problemas vai te levar a algo melhor. E eu quero dizer, para me encerrar, quero te contar uma coisa muito importante para que você possa mudar a sua visão. Como uma construção do prédio. Às vezes você fala: João, eu estou no fundo do poço. João, eu estou passando por tantos problemas, estou passando por tantas dificuldades que não estou aguentando mais. Mas você pode estar pensando que você está no fundo do poço. Mas olha como uma construção do prédio. Para ele ser construído, primeiro a construção tem que ser para baixo. Ele tem que afundar muito. Quanto maior o prédio, mais fundo ele vai. E lá embaixo é onde ele constrói o alicerce para suportar a estrutura do seu prédio. E às vezes na sua vida está sendo assim. Deus ele está colocando problemas na sua vida para que você possa afundar, para que você possa construir o seu alicerce. E assim que você construir o seu alicerce, você vai crescer, você vai aumentar. Prédio, normalmente ele vai muito alto, então você pode chegar muito alto. Então o melhor momento para você construir um alicerce é hoje, é agora. Comece a construir um alicerce na sua vida e entenda que esse problema está te preparando para viver o melhor de Deus na sua vida. Está te preparando para que você possa ser grande, grande como um prédio e algo que irá destacar em meio aos outros. Então tenha isso em mente, que os problemas é algo bom, é algo que irá te levar a um lugar onde Deus quer que você chegue. Exatamente, João. Se a gente for ver os maiores nomes, as maiores pessoas que já pisaram na terra, que a gente conhece, que fizeram grandes coisas, eles também passaram por grandes problemas. E aqueles problemas foram as coisas fundamentais para eles chegarem onde chegaram, para eles aprenderem, para eles colocarem em prática e crescerem esse alicerce, crescerem esse prédio, como o João disse. Então os problemas muitas vezes é a solução para te colocar num lugar alto, para te trazer uma vida boa, uma vida de sucesso. E como o João disse, a gente deve sempre buscar conhecimento daqueles problemas que a gente está passando. Então, um exemplo, como eu disse, se você passa por problemas financeiros, a gente já tem um vídeo sobre finanças dentro da Bíblia, sobre princípios financeiros, que vai aparecer aqui no final do vídeo, vai estar aparecendo aqui na tela. Então fique até o final para você ver esse vídeo também. E como o João disse, ele tem um vídeo ensinando a criar mais intimidade com Deus. Aqui embaixo na descrição tem um questionário, você abre o questionário, clica no link da descrição para abrir o questionário, responde apenas 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e depois disso você vai receber o vídeo do João ensinando a aumentar a sua intimidade com Deus. Então deixe o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. E também me siga no Instagram se você quer me conhecer melhor, saber como é o meu dia a dia, quem é minha família, o que eu faço. Então me siga no Instagram, meu Instagram vai estar aqui no link da descrição também. Aperte lá e me siga. E é isso, pessoal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.